instrumentação e automação, né, como o próprio nome diz aqui, fica sempre por último. Já vou antecipar o que eu vou falar no final da apresentação sobre uma característica sobre projetos de automação. O projeto de automação sempre fica por último, então vamos falar assim, a última apresentação do cronograma, vamos falar de hoje, né? Agradecer o Ítalo aqui pelo convite, né? Foi um dia proveitoso que eu vim aqui, vou falar um pouco do que eu tenho um pouco de experiência e aprendi um tanto de coisa nova aqui, né? Foi muito legal, né? Quando o Ítalo me mandou o convite, ele sugeriu esse tema. Primeiro, eu aceitei, lógico, e a primeira coisa que eu fiz foi ligar para ele, para falar assim: oi, o que nós vamos falar? Precisa dar uma palestra de automação? Não, porque senão eu vou ficar falando aqui teoria de controle, malha de controle, lógica. Não é o caso, né? Não se aplica ao que a turma quer. Ah, vou falar de planejamento? Também não, porque senão eu vou falar aqui dos processos do PMBOK e tal. Também não é o caso. Então o que nós vamos falar? Nós vamos falar, para você, se eu perguntei, a maioria, parece que assim, a grande maioria dos alunos é civil ou mecânico, né? Então, assim, eu acredito que o pessoal não tenha muita, vamos falar assim, intimidade com a parte de automação, né? O João aqui pode me desmentir se eu estiver mentindo, mas geralmente, quando você está trabalhando num projeto industrial, o pessoal fala assim: ah, eu sou mecânico, faço alguma coisa de civil, entendo de tubulação e tal, e elétrica e automação. Não, bicho, elétrica e automação não sei nada. Isso aí acontece direto. E eu acho que é importante, como planejadores, você terem um conhecimento multidisciplinar, né? Tipo assim, então mesmo que não for a fundo, mas pelo menos entender um pouquinho ali da automação, como que funciona um projeto de automação, para poder ajudar nas interfaces do cronograma, a interface com outras disciplinas, tá? Eu tenho aproximadamente 20 anos aí de experiência em projetos, né? Formei no Coltec, né? O Colégio Técnico da UFMG, em 96, em instrumentação. Depois, logo que eu formei, eu não sei se, acho que poucos aqui vão lembrar da antiga Ferteco, lá em Congonhas, que hoje é mina de fábrica, né? Já, então vamos falar assim, com 18 anos ali eu já estava lá na indústria, lá ralando, né? Passei por algumas empresas, me formei em engenheiro eletricista e fiz o curso de gestão de projetos aqui com o pessoal aqui no IETEC, tá? Atualmente eu sou responsável comercial, apesar de eu ter a formação técnica, né? Vamos falar assim, já trabalhei com vários projetos. Hoje eu estou mais no comercial, na Control Minas, que é uma empresa jovem, né? O que a Control Minas faz? Só para vocês se situarem. É uma empresa que fornece desde projetos até a parte de campo, passando pelos serviços de integração e programação de softwares ligados à automação, né? A gente trabalha nessas 4. Ah, Felipe, você precisar fazer um projeto civil, que é uma fundação, você faz? Não. Mecânico? Também não. A gente trabalha nessas 4 disciplinas. A gente tem, vamos falar assim, o foco. A gente sabe fazer isso aqui, então a gente não se aventura em outras disciplinas, tá? Podendo fazer só o projeto, só a integração, só o apoio de campo, né? Com a visão de turnkey, que é a entrega do cliente. Mas vamos lá. Qual que é o objetivo da palestra? É o quê? Apresentar para vocês uma visão, vamos falar assim, macro do que seria a automação industrial em processos da indústria, né? E alguns aspectos sobre o desenrolar do projeto que tem que ser observado por aquela pessoa que está fazendo o planejamento, né? Está acompanhando as atividades, está acompanhando os entregáveis do projeto, né? A gente vai começar sobre essa aplicação. Eu vou mostrar um case da parte de siderurgia, né? Bem relacionado aí que o João falou, e vou falar das boas práticas, fechando com uma conclusão, tá? Então vamos lá. Aqui, essa trecaiada velha aqui, né? O pessoal deve se perguntar o que é. O João mostrou ali lá no projeto lá da Gerdau, né? Uma sala de controle bonita e tal. Mas nem sempre foi assim, né?
E para que a automação está no processo industrial? Vamos falar assim, num processo siderúrgico, numa mineração, para que tem automação? Né? Você poderia muito bem, aqui tem um tanque aqui, que eu vou adicionar um produto, vou fazer uma mistura, o cara podia chegar lá, ter um operador, colocar um aditivo aqui no tanque, cada hora um colocava, ou vai ligar um motor, liga numa botoeira, tal, não tem automação. A automação é importante porque você garante padronização, então quer dizer, cada hora, que cada hora um vai fazer diferente, vai ser padronizado os processos, né, de fabricação. Ela garante qualidade, né, qualidade no processo e garante segurança das pessoas, né? Então vamos imaginar hoje uma planta que não tem automação, precisasse de vários operadores, né? Operador ligando, operador desligando, operador colocando produto, operador trabalhando perto de temperaturas altas, perto de produto químico, perto de altas temperaturas, de vapor, né? Então a automação... Produtividade também, né? Oi? Produtividade também. Produtividade também, com certeza. E isso aí, né, garante, bem falado, a produtividade aumenta muito. Então é o seguinte, a automação está presente desde muito tempo, né? Desde a Revolução Industrial aí, a automação está presente. Como que era antigamente? Era bem mais rudimentar. Então você vê, eram painéis grandes, né? Quem não tenha... Hoje ainda no Brasil tem muito disso, você ainda vê indústrias menores que não têm vamos falar assim, capacidade financeira para investir. Então você tem muito assim. Então o que era isso aqui? Antigamente tinha uma sala de controle que ficava o operador aqui e ele tinha que ficar lendo isso tudo aqui, ó. Isso aqui, isso aqui é uma variável analógica, pode ser uma pressão, uma vazão, né? Você tinha... E as lógicas vamos falar assim, do processo, se acontecer isso, isso tem que desligar, se acontecer isso, aquilo ali tem que ligar. Era todo feito eletricamente através de relés, né? Hoje, vamos falar assim de maneira... tem coisas mais atuais, vamos falar assim, mas a grande maioria trabalha aqui com o que é a parte microprocessada. Então, quando vocês estiverem lá fazendo o seu projeto, tal, que o pessoal fala da automação, a CLP ou PLC, né, que é um controlador lógico programável, quer dizer, é um dispositivo que recebe e envia sinais, então vamos falar assim, sinais elétricos, né? Então, por exemplo, tem um sensor, ele é ligado nesse dispositivo, precisa abrir uma válvula, é ele que é responsável por abrir também, e essas lógicas de controle que eram feitas dentro do painel, através de circuitos elétricos, né? Essa lógica é toda feita dentro de um software, né? Isso é o controlador lógico programável. Você pega o mesmo equipamento, o mesmo software e pode empregar em vários tipos de processos diferentes. Se o processo muda, você altera, né? Porque antes você tinha vamos falar assim, um processo, tinha uma modificação, você tinha que alterar esse painel ou botar um outro painel. Hoje o cara vai lá, faz uma modificação no software, faz um download, isso aqui, um upload aqui pro PLC e está pronto. Testa, está pronto, né? E aquela sala de controle, né, que o operador tinha que ficar olhando para esse sinótipo aqui, para todos esses instrumentos, hoje ele fica com o computador na frente dele. O que é o que o pessoal tanto fala aí, supervisório, né? Que é, na verdade, um programa, né? Isso aqui tem um programa que é a parte de controle, isso aqui tem outro programa, que a pessoa desenha o processo, vamos falar assim, e tudo que está lá no chão de fábrica ligado, quer dizer, todos os sensores, todos os dispositivos, botoeiras, né, de segurança, né, que o Ronaldo falou, tudo é visto diretamente na tela, né? Claro que isso aqui tem redundância, tem vários dispositivos, isso aqui ser seguro e confiável. Então, hoje a grande maioria das fábricas, vamos falar assim, da indústria no Brasil, tem pelo menos um mínimo dessa arquitetura aqui que o pessoal chama. Isso aqui é uma arquitetura de automação, vamos falar assim, onde você tem um nível de campo, que são os sensores, os instrumentos, as medições, né? Você tem um nível de controle que é aquele dispositivo, que é o CLP, que recebe esses instrumentos.
Isso aqui é interligado em rede e você tem um nível de supervisão. Okay? Isso aqui você vê muito, que é a pirâmide da automação, onde aqui tem a parte de baixo. Vamos falar assim, quanto mais nobre, quanto mais investimento, essa pirâmide vai crescendo. Então vamos falar assim, se a empresa tem pouco investimento, é pouco automatizada, ela fica praticamente aqui na base da pirâmide, alguma coisa aqui do controle, né? À medida que ela vai otimizando, vai melhorando os processos dela de automação, você começa a subir na pirâmide, que aí você já entra na parte de software, de sistemas de produção. Vamos falar assim, além de ter um sistema de supervisão para supervisionar o processo, né? Vamos falar assim, a parte do processo produtivo, né? Seria, por exemplo, uma siderúrgica, ver toda a parte do laminador, por exemplo. Você começa a ter também esse supervisório para a parte de produção. Então você tem relatórios, quanto que produziu naquele mês, que aí quem vai olhar não é o operador da fábrica, quem vai olhar é, por exemplo, é o gestor daquela área, né, um diretor, que vai ter relatórios da parte de automação. Então, isso aqui é basicamente o que, vamos falar assim, a arquitetura, o que é automação na indústria hoje, né? Se alguém tiver alguma dúvida assim, sobre esse conceito, tá? Pode parar e perguntar. Queria falar um ponto aqui bem rapidamente. O Ítalo já até fez uma apresentação, se eu não me engano, que vocês vão escutar, é bom gravar isso. Um negócio que está bem, vamos falar assim, incidente aqui, que o pessoal chama de Indústria 4.0. Não sei se vocês já ouviram falar em alguma apresentação, no LinkedIn, às vezes vocês devem ter visto postagem, pessoal. Está muito na moda aí, né, Ítalo? O pessoal tem falado assim, Indústria 4.0, Internet das Coisas, não sei se vocês já ouviram falar disso, Internet das Coisas, né? Que o pessoal fala um pouco sobre, minha geladeira ali ela vai comunicar na internet, eu vou ter toda, né? O fogão vai comunicar na internet. Só que na indústria também tem a parte de internet das coisas e a parte de indústria 4.0, que é o pessoal tem que falar de revolução, eu gosto de falar mais evolução do que uma revolução, né? Mas só para depois, se o Ítalo quiser, a gente até, né, faz um ponto direcionado a isso. Agora nós vamos entrar no case para mostrar como que a automação vamos falar assim, pode ser empregada. Quando eu resolvi escolher, porque você tem, por exemplo, tem projetos Greenfield que são novos, que vamos falar assim, o projeto já nasce precisando da automação. Então eu quis pegar um projeto que a gente desenvolveu que não tinha automação e foi implementada a automação e como que foi importante. Isso é uma central termoelétrica lá numa siderúrgica na região de Sete Lagoas, tá? A central termoelétrica, só para conceituar, é uma geradora de energia, né? De energia elétrica, tá? Essa central, ela funcionava, né? E quando um grupo siderúrgico grande, que atua também em Minas Gerais, comprou essa siderúrgica, que essa é uma siderúrgica pequena, né? Uma siderúrgicazinha menor, comprou essa unidade, há 8 anos atrás ela resolveu paralisar essa térmica, essa central termoelétrica. Por quê? Porque a central termoelétrica não era segura, porque aqui você tem envolvido pressões grandes e altas temperaturas. E não tinha o CLP, que era esse equipamento aqui, não tinha supervisório, a supervisão. Então ela considerou essa unidade aqui insegura. Aí você fala assim, pô, mas uma geradora de energia aqui vai deixar parado? Ela deixou parado. O que aconteceu? O custo da energia aumentou, a siderurgia entrou em crise, que a gente conversou, né, há pouco tempo. A siderurgia começou a ter concorrência da China e tal, o valor do aço começou a cair. O que aconteceu em 2014 para 2015? O cliente final, o grupo, falou assim, olha, se a gente não reduzir o custo dessa unidade, nós vamos fechar.
Então nós estamos falando aqui, sei lá, de 500, 600 empregos diretos aqui, que a gente vai fechar a unidade. Por quê? Eles fabricam aqui bloquetes de ferro, né? Aqui na siderúrgica tem um alto forno e tal, então o produto é um bloquete de ferro, né? Gusa, né? Se a gente não colocar isso em operação, não vale a pena, vai mandar todo mundo embora. Aí o que se programou, se planejou? Vamos colocar a térmica novamente em operação para reduzir o custo de energia da unidade e a unidade ficar viável. Então se planejou esse projeto para poder reduzir essa energia. Como que funciona isso? O alto forno ele produz um gás, chama gás de alto forno, né? Esse gás, quando você não faz nada com ele, ele é queimado para a atmosfera. Simplesmente isso, né? Só que você pode usar esse gás para alimentar uma caldeira. Então, o que quiser, a caldeira ela vai pegar esse gás, vai queimar esse gás. A caldeira gera vapor em alta pressão. Você pega esse vapor, vai jogar esse vapor dentro de uma turbina, né? A turbina gira, vai ser movimentada. Interligado nessa turbina tem um gerador, você vai gerar energia. Só para você ter ideia, esse gerador com capacidade de 2 MW, 2.000 kW. Pra você ter ideia, essa unidade toda, com alto forno, com tudo, com os prédios, não demanda isso por mês. Não demanda isso de energia. Então colocar essa planta em operação praticamente zeraria a conta de energia da unidade, né? Só que para colocar ela em operação teve que se aumentar o nível de automação, o nível de segurança. Para quê? Poder operar ela de maneira segura, sem ter risco de ninguém machucar, sem ter risco de explodir. Porque isso aqui, vou passar aqui, ó. Toda a parte de supervisão e controle dessa térmica antigamente era feita assim, ó. Então você tinha, isso aqui fica dentro da sala elétrica, dentro da subestação elétrica, né? Onde estão todos os painéis elétricos e tal. O nosso amigo falou ali de NR10, se o pessoal não sabe, dentro da subestação só pode entrar dentro da subestação, né? Pessoal que tem o curso de NR10, que é qualificado, né? Você não pode simplesmente chegar e entrar na subestação. Então, olha você vê a dificuldade. Você tem uma térmica com alta pressão, alta temperatura, e você precisa supervisionar essa térmica toda dentro de um painel de controle que está dentro da sala elétrica, que tem restrição de acesso, e que você tem simplesmente só sinaleiros, botões e alguns dispositivos aqui para mostrar as variáveis de pressão, vazão. Então, foi feito um projeto para alterar isso aqui. Eu vou dar uma pulada, depois eu vou mostrar as características do projeto que a gente observou para chegar vamos falar assim, no resultado final. Mas o que aconteceu? Foi feito todo um projeto e o resultado final foi isso aqui, ó. Isso aqui está na tela de um computador que não está mais dentro da sala elétrica. Tem um computador dentro da sala elétrica e um outro numa sala de controle afastada, no ar-condicionado, tudo bonitinho, que o cara consegue visualizar todas as variáveis. Então foi instalado instrumentos, sensores, foi feito redundância de medição. Então quer dizer, você tem redundância tripla, às vezes você tem um medidor de pressão por exemplo, numa tubulação dessa aqui, e se o medidor estragar, você vai ficar sem visualizar. Então você faz redundâncias de controle para poder garantir a segurança que isso aqui ou não vai explodir, ou não vai matar ninguém, né? Então o resultado do projeto de automação foi o quê? Instalação do CLP, instalação de sensores novos, instalação de transmissores, para chegar nisso aqui, que é a parte de supervisão. Isso aqui é uma tela. Então o cara visualiza essa parte aqui do gás, o cara visualiza a parte da caldeira, onde que é gerado o vapor, né? E visualiza também o sistema elétrico. Ok? Então, além da parte de processo, o cliente, né, o operador lá, ele consegue visualizar quanto que ele está gerando, se ele precisa diminuir ou aumentar a carga. Então, você consegue ter um controle total da termoelétrica, né? Tudo através do projeto que foi implantado. Ok? Então,
Como ponto central aqui do objetivo do projeto, tem, até a Aurora falou, né, não é só prazo, qualidade, custo, tem várias outras coisas envolvidas, mas aqui eu quis deixar só um central aqui, né, fazer o projeto com segurança, com prazo e qualidade, algumas coisas que têm que ser observadas no projeto de automação. Quando vocês estão planejando, vocês estão lá com uma equipe de multidisciplinar fazendo o cronograma. Primeira coisa que é feita no projeto de automação, definir a arquitetura de automação, né? Vamos falar assim, aqui quando a gente veio aqui, o que é arquitetura? Qual o tipo de CLP que você vai usar? Qual o fabricante que você vai usar, né? Eu não vou colocar um fabricante aqui da minha cabeça, porque senão vai chegar lá, as outras unidades da planta tem outro CLP que não tem nada a ver, e aí o cara precisa comprar sobressalente depois, e você está... Ou a equipe de manutenção tem que trabalhar com 2 fabricantes diferentes, né? Então isso aqui é muito importante no projeto de automação. Primeira coisa, definir a arquitetura de automação. Segundo, acompanhar o cronograma do projeto, né? O cronograma, seguir o cronograma multidisciplinar do projeto. Seguir os procedimentos do projeto, quer dizer, você fazer um projeto básico primeiro, para você conseguir definir as tecnologias, se tem alguma coisa, para depois você passar para fazer o detalhado. Nesse projeto aqui a gente fez a parte de básico e detalhado, e fizemos também o comissionamento, o startup, até funcionar, né? Vamos falar assim, entregamos a chave lá para o cliente, funcionando. Turnkey, padrões de programação, outra coisa importante aqui na automação, só para vocês ficarem sabendo. Quando você vai programar lá, um projeto desse aqui, você não coloca uma pessoa para programar. Você coloca 2 pessoas para o CLP, mais 2 para o supervisório. Imagina que cada um vai programar de um jeito. Usa uma forma de programa. Então, na automação, na parte de programação, você tem padrões de programação também. Vamos falar assim, o programa tem que ser estruturado. Então, você fala assim, para eu fazer um motor, como que eu vou programar? Qual que é a forma de controle? É assim. Então você tem padronização até para isso. Não é assim de qualquer jeito. O cara chega, eu vou programar, você vai programando, aí um faz o programa sem comentário, outro faz com comentário. Então, você tem no projeto padrões de programação também, né? Critérios e normas do cliente. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o cliente final tinha comprado a unidade de um ex-dono, né? Então, quando a gente pegou a térmica, toda a parte lá era do antigo, documentação, tudo antigo. Só que o cliente, vamos falar assim, atual, que era o dono, ele tem normas, é um cliente grande. Então, ele tem normas, ele tem padrões. Você tem que seguir isso aí, porque senão, quando você for entregar isso para o cliente, ele vai falar, não, eu não aceito. Aqui a gente usa, por exemplo, um cabo que a cor dele é vermelho, verde e azul. Você colocou um vermelho, branco e preto. Você vai ter problema. Ou o cara vai mandar você fazer de novo, ou você vai perder dinheiro, porque você vai ter que comprar o material novamente, né? Então, são os critérios e normas do cliente que têm que ser observados, né? Envolvimento com o cliente. A automação ela tem uma peculiaridade, o pessoal já falou que, acho que 2 ou 3 vezes, contato com a operação, com a equipe de operação, né? Qual que é o problema da automação? A automação, então, por exemplo, você vai fazer lá o projeto civil, beleza, você teve contato com o cliente durante o projeto, com a engenharia, né? Implantou lá, ok. A automação, ela tem que ficar o tempo todo em contato com a operação, porque se você fizer um negócio que mesmo o cara da engenharia aceite, chega o cara da operação lá e fala, não, mas eu não opero a planta desse jeito, Como é que vai fazer? Aí você vai ter retrabalho, porque vai chegar lá na hora de startar, na hora que for entregar para o cara, né? Porque quem manda na planta é o operador, é o pessoal de operação. Não adianta nada a engenharia falar se o cara chegar e falar, não aceito. Né? Porque igual o João falou, ele era Gerdau, mas ele tinha um cliente lá que era a operação, que é quem manda, que é quem recebe, às vezes é quem paga também. Né? Então, a automação envolve diretamente contato com o cliente e com a operação, para definir Isso aqui, o João falou também, eu acho um dos pontos mais importantes no projeto de automação, teste de plataforma. Isso aqui é problema certo.
que acontece no teste de plataforma? Quando a gente está fazendo? Só para vocês saberem o que se faz. Então, por exemplo, eu programei, fiz toda a lógica de controle, fizemos as telas de supervisão bonitinha, tudo bonitinho, colorido, tudo certinho, programamos de um jeito os motores, as válvulas e tal. Aí, vamos falar assim, você não faz o teste de plataforma, ou então você faz só um teste interno, não chama o cliente, vai para a obra, vai para a startup. Quando você chega lá no campo, o cliente fala, não, esse negócio aqui, ó, essa tela toda aqui, ó, que você colocou tudo amarelo e verde, eu gosto de... aqui a norma aqui é preto e vermelho. Imagina você tá lá no campo, ter que mexer na programação inteira. Ou você fala assim, não, essa estrutura que você fez no programa aqui está errada, não é assim. Então, o que a gente faz? O teste de plataforma, isso é importantíssimo de estar no cronograma. Às vezes é uma semana, às vezes são 2 semanas. Por quê? Quando você chama o cliente aqui, o certo é vir no mínimo umas 5 pessoas. No mínimo é o cara da engenharia, mais um cara da operação, mais um cara da manutenção, né? Mais o gestor do projeto, porque todo mundo do cliente tem que opinar aqui, ó. Porque já aconteceu o caso de vir só o cara que tomava conta do projeto de engenharia, beleza, o cara tinha até uma certa autonomia. Chegou lá no campo, o cara da manutenção falou assim, não, tudo errado. Aí, tipo assim, claro que houve, vamos falar assim, um pleito na verdade, porque o cara da engenharia sumiu. Mas isso é ruim para o projeto, né? Então, esse é um ponto que tem que ser observado o tempo todo. E outro que eu acho assim, importantíssimo, time de mobilização. O cara da automação acabou o programa, acabou as telas de supervisão, fez o teste de plataforma, está tudo certinho, fez o roteiro de testes, está tudo pronto para ir para o campo, né? Aí ele vai aí tem lá o cronograma, ele tem que ir lá 10 de junho e tem que ir para a obra. Beleza, pega o avião, vai para, às vezes é longe, né? Nordeste, Pará, tal, né? Você faz toda uma mobilização por causa da automação. Chega lá, o cara pega, bota o computador, faz vamos falar assim, o teste de rede, comunica o sistema dele. Só que aí, por exemplo, aquela planta lá que ele ia testar, a montadora está montando ainda. Acontece direto. O cara da automação fica lá, jogando paciência, lá 2 semanas. Às vezes é por HH, o cliente está pagando, o cara vai, né? Ou então chega lá, não tem nada pronto, é briga da empresa de engenharia com o cliente. Aqui, você mandou o cara vir, o cara tá lá, e aí, eu vou ter que voltar, vou ter que gastar passagem para voltar. Ah, não, fica aí, mas e aí, você vai pagar, não vai? Então isso aqui acontece direto, então isso aqui tem que ser sincronizado. A época que o cara da automação vai para o campo para poder fazer o comissionamento, para poder testar, tem que ser o cronograma tem que bater com a montagem, tem que bater com o comissionamento, tem que estar alinhado com a mecânica, com a elétrica, né? Com a parte de montagem. Então assim, isso aqui vamos falar assim, boas práticas que a gente adota no projeto de automação, né? Todas aqui, você pode ver aqui que todas têm relação com o planejamento, tem que ser observado no planejamento para garantir um projeto de sucesso, né? E alguns pontos que eu coloquei aqui, que vamos falar assim, não estão diretamente interligados com boas práticas, mas que devem ser observados também, que é o que? Falta de cultura de projeto. Chega na Vale, na Gerdau, é fácil ter cultura de projeto, né? Todo mundo lá, empresa grande, a Vale lá tem um sistema de padronização de engenharia, tem todas as normas e tal. Agora, quero ver você fazer automação, fazer um projeto para indústrias menores. Você chega lá, o cara não tem nem procedimento de engenharia, às vezes não tem nem engenharia, né? Às vezes é o cara da manutenção que é o cara da engenharia. Então, essa é uma dificuldade que a gente encontra, porque nós, por exemplo, a parte de automação não trabalha só em grandes projetos, trabalha também em projetos médios, projetos pequenos, né? Às vezes eu brinco lá na Controminas, a gente pega até projetos, até nanoprojetos, né? Que é minúsculos, né? Mas faz. A automação faz porque precisa, né? Tem automação em pequenas empresas. Integração com a equipe multidisciplinar. Isso aqui também, o que acontece nos projetos de automação?
tem um projeto que está sendo feito lá pela mecânica, pela tubulação, pela civil. Aí vai ter a reunião, o Ítalo lá, o gerente de projeto, tal, chama o pessoal lá, chama todo mundo. Ah não, automação é 2% do CAPEX, automação não precisa chamar automação não. Aí faz, discute lá tal, e a gente sofre com isso aqui. Às vezes a equipe de automação acha que não tem interface e acaba que, vamos falar assim, então aqui entra o quê? Planejamento da comunicação entre as disciplinas, né? Acontece demais. Outra coisa que acontece também, não chama, às vezes vai resolver, vamos resolver um problema aqui de um projeto de tubulação. Aí os caras olham, aí tinha uma tubulação lá que era de 42 polegadas lá de minério, lá de polpa. Os caras resolvem e mudam a tubulação para 30 polegadas. Não, beleza, mudamos a tubulação, a mecânica está sabendo, a tubulação já está sabendo, está tudo certo, né? Aí tem uma válvula lá, e quem fez a válvula foi a equipe de instrumentação. Tem a folha de dados da válvula, especificando a válvula. Não avisou ninguém do projeto, o gerente do projeto está sabendo, a tubulação está sabendo, a mecânica está sabendo, então tá beleza. Aí a folha de dados vai lá para o cliente, compra a válvula de 40 polegadas, aí quando chega a tubulação passou para 30. Acontece direto. Problema de falta de informação na instrumentação. Outro problema aqui que influencia também é a instrumentação e a automação precisa muito de dados de processo. Então quer dizer, para o cara fazer o programa, para o cara mostrar aquele negócio pesado, ele tem que saber, por exemplo, qual que é a pressão daquela linha, ele tem que saber qual que é a temperatura, às vezes qual que é o tamanho do tanque. A gente tem dificuldade nas grandes projetos, de colher informações com o pessoal de outras disciplinas. Às vezes a gente pega uma folha de dados, faz a folha de dados, aí tem lá, vai calcular uma válvula de controle, né? Aí você tem lá viscosidade, pressão crítica, não sei o que, vários dados de processo que influenciam no dimensionamento daquele instrumento. Aí o que acontece? Você fala assim, chega pro cara do processo, aí aquele velhinho na cabeça branca lá, tal, tá fazendo lá para ele, fala assim, ô, fulano, tô precisando aqui todos esses dados de processo. O cara te enrola, não manda, aí você precisa emitir seu documento, tá naquela data, você já mandou para ele, tem 5 dias a folha de dados, e o cara senta em cima, acha que não é importante. Então, essa integração com a equipe multidisciplinar também dor de cabeça. Disponibilidade de clientes para teste. Teste plataforma. Voltando, teste plataforma. Problema geral. O cara acha que não é importante. E às vezes não dá o devido valor. Então o que acontece? O que acontece muito quando o cliente é longe. Por exemplo, o cliente está lá longe. Não, bicho, não precisa fazer teste de plataforma. Não. Manda aí, já aconteceu. Teve um projeto que a gente fez, eram 3 plantas. 2 grandes, era um sistema de finos lá para o P100. Eram 2 plantas grandes e uma terceira pequenininha, poucos pontos de automação. O cara veio, fez o teste das 2 plantas grandes, porque tinha um eletrocentro, que é uma subestação em modular, fez todo o teste e tal. Aí, estava no cronograma fazer o teste da terceira, tipo 1 mês depois, porque estava programado. O cara falou assim, não, já fiz o teste dos 2 grandes aqui, esse terceiro aí você pode mandar bala, pode mandar o cara da automação, não vou ir não. Não, mas, claro, né, a gente registra, manda e-mail e tal. Aí beleza, as 2 plantas grandes rodaram com uma uva. Chegou na terceira, que era para tipo startar em 3 semanas, o negócio durou 2 meses. Problema, o cara chegou, aí chegou lá um velhinho lá que era dono do processo, falou, não, tá tudo errado, não é assim que programa. A especificação do memorial descritivo do sistema de controle não estava de acordo com o que os caras queriam. Então assim, isso aqui tem que forçar a barra para os clientes ou para o parceiro que é dono do processo vir e fazer o teste de plataforma. Tá? Qualidade da mão de obra. Isso aqui é bem específico em relação ao comissionamento. A automação sofre diretamente com isso aqui. Então, por exemplo, planejar, vamos falar assim, os recursos humanos, né? Então, a gente pega, às vezes,
vai para o comissionamento, tá tudo testado? Tudo testado, então vamos começar a testar, ué. Quando você vê, vamos falar assim, 60% dos pontos estão ligados errados, né? Aí você entra lá, você liga lá no supervisório lá, a pressão que está ali, na verdade, está acionando a temperatura, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pontos ligados errados. Então isso aqui, então quando você tem uma mão de obra da parte de comissionamento e montagem eletromecânica, principalmente na parte elétrica e automação, boa, você garante, vamos falar assim, que o cronograma da parte de automação vai certinho. E como automação é fim de linha, não tem jeito. Para rodar a planta precisa da automação. Você não vai rodar a planta, como é que você vai rodar a planta? Né? Outro que eu falei lá no começo, né? Última apresentação do dia. Cronograma fim de linha. Então vamos falar assim, o projeto tem 1 ano. A automação começa lá no 7º mês, lá, ou vai fechar o projeto no 7º mês. Todo mundo atrasa. O que acontece? Espreme a automação. A elétrica também sofre um pouco por isso. Espreme a elétrica, automação e instrumentação. Então isso acontece muito. Então a parte de cronograma tem que ficar atento a isso. Né? Então só para concluir, em relação a esse projeto e o que a gente falou, fazendo o cronograma, fazendo o planejamento, o que a gente chegou no final? Manutenção da unidade de empregos, manutenção no sentido de manter a unidade funcionando, né? Garantindo o emprego das pessoas, né? Conclusão do projeto com sucesso. Houve, naquela siderúrgica, uma siderúrgica pequena, houve uma economia de 300 mil por mês médio na conta de energia, e a central que gera 2 megawatts gerando com energia. Só para vocês terem ideia, lá, quando você tem uma termoelétrica, você precisa fazer um contrato com a CEMIG e tal, para você poder devolver energia para a CEMIG, né? Nesse caso, a empresa ela não tinha. Então, aconteceu de ter que diminuir a produção da térmica para não gerar energia excessiva da demanda. Ok? Então, gente, a perguntinha de 1 milhão de alguma coisa, né? Eu acho que eu já falei de bastante dificuldade aqui, eu acho que está tranquilo, né? Quais as dificuldades e problemas encontrados na projeto de automação e instrumentação. Ok? Ok? Alguma dúvida? Essa questão que você levantou aí da qualidade da mão de obra de montagem. Certo. A montagem que você fala, por exemplo, vai montar uma bomba. Isso. Montou a bomba. A parte da automação, no caso, se você fosse contratado para fazer essa automação. Isso. Você vai medir lá a pressão que vai sair na bomba. Isso. Essa parte desse dispositivo para medir a pressão, quem faz a montagem é a automação. Na verdade não, é o seguinte. Quem faz a montagem da bomba. Elétrico, né? Geralmente, assim, na maioria dos casos, falar a maioria dos casos, quando você tem um grande empreendimento, existe uma montadora eletromecânica que monta tudo. Às vezes ela monta a bomba, monta o silo. Claro que não são as mesmas equipes. Dentro da montadora tem equipes diferentes. Equipe de mecânica, equipe civil. Então, tem uma equipe que é de elétrica e instrumentação, que vai pegar lá na tubulação, montar aquele transmissor de pressão, vai ligar o cabo até lá na sala elétrica, onde que está o CLP, para a parte de automação conseguir ler aquela pressão. Então o que acontece às vezes? Por exemplo, a montadora não tem uma qualidade boa. Pega o projeto, vai liga o cabo errado, invertido, por exemplo. Tem duas situações, tem essa e tem o de para mal feito também. Isso, tem o projeto mal feito também. Né? Existe muito aqui, quando você tem um projeto mal feito, problema certo lá, o cara liga errado e não vai funcionar. Mas nesse caso que eu falei aqui, é nisso, o cara vai fazer a montagem, vai liga, por exemplo, errado, ou liga no lugar errado. Era para ligar, por exemplo, em um canal do CLP, vamos falar assim, ligou em outro. E aí, por exemplo, você vai fazer um teste, porque o teste, como que é feito esse teste aqui? Vem um cara de comissionamento, vai lá no instrumento, às vezes gera força aí e fala assim, aqui, eu vou colocar a pressão de 5 kg aqui, ou vou simular uma pressão de 5 kg. O cara que está lá na frente do supervisório, ele vai lá onde que era para estar programado aquele transmissor de pressão e fala assim, beleza, está chegando aqui 5 kg. Aí quando você
tem essa qualidade ruim, o cara faz isso e não chega. Ó, não chegou não. Aí, meu amigo, aí vai ter que ir lá na sala elétrica, seguir o cabo, ver se o cabo foi lançado no lugar certo, se é o mesmo cabo, entendeu? Então, um negócio, um teste ponto a ponto que se ia demorar 5 minutos para fazer, você pode ficar 2, 3 horas para tentar achar aquele problema. E isso, imagina, em vários pontos, né? Então, isso aqui afeta diretamente ao tempo de comissionamento, ao tempo de startup e o cronograma da obra, né? Lá a gente teve perto de 1 milhão de metros de cabo lançado. No plate, né? E o outro 700 mil metros. A mais, né? Não, lançado. Tá. Imagina a probabilidade do cara. Ué. Então aqui tem de tudo. Aqui você vê aqui, desde de coisa, tipo assim, 70% de erro, já pegamos, até assim, problemas mínimos. Acontece sabotagem, já pegamos isso. Por exemplo, você ligava um negócio de dia, quando você testou, o cara da automação testou, chegou no outro dia, o negócio não está funcionando não. Estava funcionando ontem e não está funcionando hoje. Quando você vai ver, sabotagem. Acontece. Sério. Então, assim, essa parte de campo é complicada. Tem que ficar ligado. Tá? Mais alguma dúvida aí, gente? Então, assim, espero que tenha passado um pouco para vocês conhecerem um pouquinho da automação, que eu acho que é importante, né? A gente conhecer, principalmente na parte de planejamento, ser multidisciplinar, né, Ítalo? Conhecer todas as, pelo menos um pouquinho das disciplinas para você não ficar voando, né? Eu acho que... Parceiro da NR12 é automação, né? Oi? Parceiro da NR12 é automação. Com certeza. E elétrica também, né? Porque a NR12, ela tá direto... Porque o que acontece com a NR12? Ela protege o operador, né, Ronaldo? Então, por exemplo, tem um painel aqui. O cara não pode apertar um botão, por exemplo, e tomar um choque. Isso está dentro da NR12. Então assim... Uma máquina para prensa, né? Isso. E sensores para evitar se o cara botar a mão fecha. Então, realmente, a NR12 está totalmente ligada à elétrica e à automação. Tá bombando. Ok? Eles tiraram do texto, né? Que era a falha segura, que agora é estado da técnica, né? É automação segura. Né? Se não falhar, o grupo embora. Com certeza. E a norma, ela é, assim, não é que ela é complexa, mas assim, o pessoal tem que estudar, né? Tem que estudar. Tem que estudar. E assim, a NR10 também, até dar um exemplo de uma fábrica que eu fui para fazer um orçamento sobre a NR10. O Ronaldo estava falando aqui que o pessoal estava pisando no cabo, né? Só para ter um tempinho, rapidinho. Eu fui fazer um orçamento para um projeto de NR10. Então, era o seguinte, a empresa nos chamou para fazer um orçamento para adequação de documentação e algumas coisas de NR10. Então, tinha várias coisas. Tinha fazer estudos elétricos e tal. E aí eu fui fazer, então eu fui todo aparamentado, porque para você entrar numa sala elétrica, você tem uma roupa especial, que é anti-chama, né? Você não pode entrar, por exemplo, mesmo que você tenha NR10, mesmo que você tenha toda a documentação, você não pode chegar lá de calça jeans, botina e tal e entrar. Tem uma roupa que é anti-chama, que tem a classe dela para você entrar dentro da sala elétrica, esse é o correto. Aí eu fui com a roupa, fui tudo certinho, aí o cara que foi me acompanhar, o cara entrou na sala elétrica de calça jeans, sem a roupa, de óculos. Eu digo assim, nós estamos fazendo o orçamento para uma adequação de NR10, eu venho preparado e o cara que é o cliente lá, ele mesmo não se importa, né? Então isso aí a gente vê demais. Demais. O pessoal não se preocupa com a norma, só preocupa com a multa, né? O pessoal preocupa com a multa. Mas com a norma em si, às vezes, falta realmente a preocupação. É cultura também. É cultura. Ok? Muito bem. Obrigado, gente.